Olá, pessoal! Então, nós vamos ter agora uma aula de arquivologia para o pessoal aqui do presencial e o pessoal que está aí na web. O que é essa aula de arquivologia, basicamente? É para quem vai fazer receita, que é o assistente técnico, e é para quem também vai fazer PF ou IBAMA. Por quê? A arquivologia hoje é a matéria da moda. Por quê? Porque é uma matéria que, sinceramente, ninguém aqui estudou ou ia estudar se não fosse para concurso. A maioria nem sabe para que existia a arquivologia. Tá, vou ser sincera, a primeira vez que eu vi no edital, eu também falei, ué, isso existe? Existe. E por que as bancas estão cobrando tanto? Imagina, em 3 editais essa disciplina veio. E veio substituindo, principalmente para vocês aqui do presencial, que são da Receita, veio substituindo o quê? Tributário e previdenciário, que eram 2 disciplinas chefes de assistente da Receita. E por que a banca está substituindo por matérias do tipo de arquivologia, gestão pública, administração? Porque na área do direito constitucional, administrativo, previdenciário, tributário, todo mundo estuda. Quando você pensa em estudar para concurso, você pensa em quê? Português, raciocínio, informática, constitucional e administrativo, não pensa? Só que isso está tornando uma dificuldade muito grande para a banca. Por quê? Porque ela está tendo que elevar o nível da prova. Porque ela não tem mais, os candidatos estão sabendo, e eu tenho certeza que vocês aqui, e vocês do online também, sabem português na ponta da língua, raciocínio também, constitucional e administrativo. Se não, mente, diz que sim, tá? Finge, tá bom? Mas a arquivologia é uma disciplina que eu ouço muitos alunos falando assim, professora, eu nem vou estudar arquivologia, a gente chuta. Não, pelo amor de Deus, não. Para vocês aqui, receita, 20 questões valendo 2 pontos é muito. Para quem faz PF, são 16 questões. E quem conhece CESP sabe, uma errada anula uma, certa. Então, são 32 pontos. Ou seja, vai colocar você dentro do concurso ou fora dele. E, sinceramente, a arquivologia é difícil? Não, nem perto de tributário. Eu estudo tributário e eu sei que a arquivologia é bem mais fácil. Então, gente, não tem como perder as questões. Primeiramente, então, para a gente começar a entender o que é arquivologia, a gente precisa entender o que é, qual é a ideia da arquivologia, por que ela surgiu. Basicamente, aqui as mulheres têm um ponto forte, convenhamos. Porque a arquivologia, basicamente, é o quê? Você conseguir realizar o arquivamento de algo, de uma informação, de um dado, encontrá-lo no futuro e conseguir entender. Porque não adianta só você guardar o documento, encontrar ele, mas na hora que você vai ler, ele está amassado, ele está sujo, ele está estragado. Não. Você precisa conhecer, aprender informação. Aqui os homens têm uma dificuldade. Por quê? Vocês têm costume de guardar algo e não achar. Aí dificulta. Porque na arquivologia você precisa guardar e encontrar depois. Os homens guardam tão bem que depois é um caos para conseguir encontrar o que vocês guardaram. Guardou tão bem que não sabe aonde. Então, o que é isso? A arquivologia guarda, mas também encontra. Por isso que toda mulher que já fez uma boa faxina em casa já fez arquivologia sem saber. Então, não é algo difícil. É uma ciência que estuda a ideia de você arquivar. É que em casa é mais simples. Você lá no seu cantinho de estudo, você não tem um monte de material? Livro, documento, você não guarda eles e sabe encontrá-los depois, né? Sabe onde está todos os exercícios separados por matéria, né? Eu sei que bem organizado, eu sei, tá? Só que isso, imagina isso numa proporção 10.000 vezes maior, que é uma organização. Então imagina, se você tem dificuldade para se organizar nos seus documentos, nos seus estudos, sendo que é só você que mexe e é pouco papel, imagina então uma organização enorme, que nem a Receita, que nem a Polícia Federal, que nem o IBAMA, onde um monte de gente mexe. Você acha que é fácil? Não é que é fácil, mas tem que achar. Você tem que achar. Por isso a arquivologia veio para trabalhar com essa ideia. Começando então, nós vamos ver os conceitos fundamentais da arquivologia. Primeira coisa, cobrado em prova, que você precisa saber, que arquivo, biblioteca e museu não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Basicamente, a arquivologia trabalha com a ideia de arquivo. O arquivo, ele tem caráter funcional. O que é caráter funcional? Quer dizer que o arquivo existe para o funcionar da organização.
Uma organização, ela vai, por exemplo, você vai produzir documentos, você vai atender pessoas. Elas vão trazer documentos, vão produzir, você vai ter que arquivar. Então, o caráter ali é funcional. Os documentos existem porque a organização precisa que eles existam para ela poder trabalhar. Já na biblioteca e no museu é diferente. O objetivo é cultural. Por que você tem uma biblioteca? Qual é a diferença de biblioteca e museu, então? Biblioteca, você tem um acervo para pesquisa, para que você tenha livros, informações. Enquanto o museu, ele cuida da cultura. Ele é um lugar onde você vai guardar artefatos, instrumentos relacionados à cultura. Na biblioteca, nós temos a biblioteconomia, que vai cuidar. No arquivo, a gente tem a arquivologia, que é o que a gente estuda. Qual é a diferença que vocês precisam guardar, então? Primeiro, o arquivo ele é funcional, enquanto a biblioteca e o museu têm caráter cultural. Enquanto no arquivo os documentos vêm de um único lugar, que é o órgão que vai produzir, na biblioteca e no museu você pode comprar, você pode ter uma doação, você pode ganhar. Não existe doação, não existe compra, não existe ganha no arquivo. Por quê? Porque ele é funcional, ele é porque a organização precisa trabalhar, funcionar. Então não tem como ser comprado um arquivo. A mesma coisa, na biblioteca e no museu, você possui vários exemplares. Você vai numa biblioteca aqui em Cascavel, ou lá na sua cidade, ou em Curitiba, ou até mesmo em outro país. E tem alguns livros que você vai encontrar, que são chamados de clássicos. Você encontra em quase todas as bibliotecas. Agora, e no arquivo, você vai ter um número excepcional de exemplares? Não. Não quer dizer que ele é único. No arquivo, eles são números limitados. E por que são números limitados? Você vai expedir um memorando. Você vai expedir um memorando, ele vai ser arquivado aonde? Aonde você expediu, no seu órgão. Mas também é arquivado aonde você enviou esse documento. Então, são várias cópias, mas é um número restrito. Enquanto na biblioteca e no museu, há N números de livros, de obras. Por isso, essa é uma diferença. Então, cuidado, o museu e a biblioteca têm esse valor econômico. As coisas podem ser compradas, doadas, podem ter vários exemplares. Enquanto no arquivo, caráter funcional, ele existe apenas para o órgão conseguir funcionar. E o número de cópias são limitadas. Então, aqui já é a primeira questão de prova que vocês matam. Diferença. Arquivo, biblioteca e museu não é a mesma coisa. Não deixe a banca te enganar, porque ela vai dizer o que para você? De que é a mesma coisa, é tudo uma junção de documentos. Não interessa o fim, interessa sim. Então, cuidado. E o arquivo, ele ocorre só em administração pública? Um arquivo, ele pode ser de uma pessoa física. Você tem um arquivo lá no seu cantinho de estudo. Deveria ter um arquivo algo organizado, ordem alfabética, bonitinho, mas tem. E pessoas jurídicas possuem. As pessoas jurídicas podem ser de direito público, podem ser união, autarquia? Podem, sem problema nenhum. Então, é pública, privada, pessoa jurídica ou pessoa física. Então, não deixe a banca também te enganar, dizendo que só pode ter arquivo pessoa jurídica. Não é isso. Pessoa física também pode ter, sem problema nenhum. Outro conceito que a gente tem que observar aqui é alguns termos próprios da arquivologia. Assim como quando vocês estudam direito, vocês passam a aprender alguns termos próprios do direito, a arquivologia tem termos próprios da arquivologia, como se fosse um dicionário arquivístico. Então, tem algumas palavras essenciais para que vocês aprendam. Primeiro conceito é juntada. A juntada é você juntar dois documentos. A ideia é de juntar mesmo. Dois documentos, ou um documento ao processo, ou juntar dois processos. Não tem problema. Então, juntada é juntar algo ao processo. Pode ser dois processos, pode ser um documento ao processo. Não tem problema, mas é juntar. Agora, é tão simples assim? Não. Aqui vem o que a banca pede. Tem diferença de ser uma juntada por anexação ou ser uma juntada por apensação. Tá certo a palavra, é apensação. Anexação é quando essa juntada é definitiva. Quer dizer que você vai juntar um documento ao processo e ele não vai ser tirado dali.
Ou você vai juntar dois processos e eles não irão se desmembrar. Normalmente a anexação ocorre quando? Ocorre quando se trata da mesma pessoa. Por que você vai correr dois processos diferentes? Você junta, trata da mesma pessoa, referente basicamente ao mesmo assunto, então você junta os processos. Então, a anexação é forma definitiva, enquanto a apensação é de caráter provisório. Quando ocorre a juntada por apensação? É basicamente quando você une dois processos, por exemplo, duas pessoas estão processando a mesma empresa, processo trabalhista. O que você faz? Você faz uma juntada por apensação e na hora que o juiz for apreciar, for dar então o seu veredito, ele olha os dois. Por que ele vai analisar todos os documentos se trata da mesma empresa, o mesmo cargo, a mesma coisa? São pessoas diferentes. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar a sentença, a mesma para os dois, basicamente. Depois, você vai dividir de novo. Por isso é provisório. É para auxiliar um processo. É para tornar o processo mais rápido. Então, juntada, junta-se. Ou um documento ao processo, ou junta-se dois processos. Sem problema. Se for por anexação, não se divide mais, porque isso é definitivo. Mas, se for uma juntada por apensação, isso é de caráter provisório. E por que isso é importante? Porque a banca cobra. E porque também da ideia de apensação nasce mais um conceito, que é desapensação. Por quê? Se uma juntada por apensação é algo provisório, então você vai ter que dividir depois, não vai? Isso se chama desapensação, que é a divisão física daquilo que foi juntado por apensação. Então, você junta por apensação e para você dividir de novo, você usa o quê? Desapensação. Palavras bonitas? Sim. Diferentes que se você não estudou, você não saberia na hora da prova, mas é simples. Então, guarde. Anexação definitivo, apensação provisório. Como é provisório, é algo então que vai ter que ser desfeito. Se desfaz como? Desapensação. Outro termo importante, desentranhamento. Pode ser desentranhamento de um processo ou desentranhamento de um documento. Assim como se tem a juntada, que é você colocar algo no processo, um documento no processo, ou juntar dois processos, o desentranhamento é a retirada de folhas do processo ou a retirada de um volume do processo. Se chama desentranhamento, é a separação física mesmo. É você ir lá e retirar folhas do processo ou retirar algum volume do processo. Se chama desentranhamento, separação física. Entendido os termos? Sem dificuldade? Se a prova pedir, então, vocês não confundem anexação com apensação, por favor. Uma palavra bonita, anexação e apensação. Então, não confundam. Um é definitivo, o outro é provisório. Agora, por favor, quem está com sono, acorda, tá? E não bocejem, porque agora vem 80% da sua prova. Por quê? Em arquivologia, por que eu gosto de arquivologia? Porque ela é previsível. Na verdade, a banca é previsível. Quando você resolve muitas questões de arquivologia, eu sei que tem alguns alunos que já fizeram isso, começa a ser chato. E chato mesmo, porque a banca só pede a mesma coisa de novo e de novo e de novo. E se você para observar, você vai ver o quê? Que em 2010 ela usou uma questão que em 2008 ela tinha usado. Ela só colocou um não no meio ou trocou as alternativas de ordem. Então, a arquivologia é previsível, por isso que não pode perder questão na prova. Agora, nós vamos ver um tópico essencial, que é o quê? Princípios arquivísticos. E por que princípios é tão cobrado? Porque tem algumas coisas dentro da arquivologia que se você nunca viu arquivologia, você pode muito bem, por dedução, tentar resolver. Agora, princípios, se você não estudou, não viu arquivologia, esquece, meu filho, você não resolve. Por quê? São termos próprios da arquivologia. Não é termos que no seu dia a dia você costuma ouvir. Não é coisas que no seu dia a dia você costuma entender. Por isso é tão cobrado em prova.
basicamente 80%, 70% a 80% da prova fica aqui dentro de princípios. Ou, tendo a ideia dos princípios, você conseguia resolver. Então, vamos ver. Primeiro princípio, proveniência. Princípio da proveniência. Por que o primeiro princípio? Porque é o mais antigo também. E aqui já é uma questão de prova. Por quê? A banca, principalmente a CESP, adora dizer o quê? Que o princípio, que a arquivologia é um conceito moderno. Que a arquivologia é algo novo, tá certo? Não. Sabe quando que foi desenvolvido o princípio da proveniência? 1840, por um francês chamado Nathalie Way. Ou algumas questões gostam de colocar Nathalie Way, mas ainda é a mesma pessoa. É um francês, e ele desenvolveu esse princípio da proveniência. O que o princípio da proveniência diz? Que os documentos provenientes do mesmo órgão devem ser arquivados juntos. Isso é o princípio da proveniência. Que os documentos do mesmo órgão devem ser arquivados juntos. Ele se subdivide em dois. Respeito aos fundos e respeito à ordem original. Por quê? Respeito aos fundos, o que é fundos? Fundos, quando você junta documentos. Você junta documentos em um lugar, você cria um fundo de arquivo. Fundo de arquivo. Respeito aos fundos, por quê? Porque se você vai ter que observar a ordem original, ao lugar da onde ele veio, o órgão que o produziu, todos os documentos produzidos nessa receita de Cascavel, por exemplo, vão ter que ser arquivados juntos. Cria-se um fundo, então. Respeito aos fundos, se a banca citar assim, conforme o princípio de respeito aos fundos, ela está dizendo quem? Proveniência, isso mesmo, é sinônimo. Principalmente para a CESP, respeito aos fundos é sinônimo do princípio da proveniência. Então, guardem. O que é respeito à ordem original? Porque você vai guardar a ordem que o órgão que o produziu deu. Memorando 01 de 2010, memorando 10 de não sei as quantas. Quando ele for seguindo os arquivos, ele vai seguir essa mesma ordem original. Então, guardem. Princípio da proveniência, o primeiro a ser criado. Ele diz que todos os documentos devem ser guardados conforme quem os produziu. Quando diz que, qual é o princípio que gera os fundos? Responsável por gerar os fundos de arquivo? Princípio da proveniência, porque é ele que cria essa ideia de fundos. Ele se subdivide em dois, respeito aos fundos e à ordem original. Mas, basicamente, se falar princípio de respeito aos fundos, é sinônimo de proveniência. Mas daqui, do princípio da proveniência, também nasce uma outra ideia, que eles chamam de proveniência territorial. Anotem aí. Proveniência territorial. O que é isso? Se você respeita o órgão que os produziu, você não respeita basicamente o território também? Se você vai ter que arquivar todos os documentos daquele órgão juntos, você não vai respeitar o lugar também, o território onde ele foi produzido? Vai. Então, nasce a ideia de proveniência territorial. Mas, para a ESAF, principalmente, ela chama de princípio da territorialidade. Ela pode chamar de princípio da territorialidade ou proveniência territorial, que é o respeito ao território, ao lugar onde ele foi produzido, lugar físico, estado, cidade, município, aonde ele foi produzido. São, na verdade, 5 princípios básicos que nós vamos ver agora, mas tem alguns que não são consolidados como princípio, como, por exemplo, da territorialidade. A maioria dos estudiosos diz que ele basicamente é decorrente da proveniência. Se você respeita o princípio da proveniência, você respeita obrigatoriamente a territorialidade. Por isso, proveniência territorial. Mas, para a ESAF, ela chama de princípio da territorialidade. Tem problema? Não. O que você precisa é acertar a questão e não discutir se a banca está com o conceito certo ou errado. Então, guardem. Pode vir dizendo o princípio da territorialidade? Pode. Aí você já sabe o que é.
É a mesma coisa que proveniência territorial. Só que a proveniência tem um ponto também. Existe um princípio chamado pertinência. Pertinência é um princípio que não se usa mais. Só que as bancas adoram cobrar. E por quê? Porque é parecido. Pertinência e proveniência, a pronúncia, a escrita é parecida. Aí na hora que você está resolvendo um monte de questões, você vê lá, pertinência territorial. Ah, tá certo. Não é, é proveniência territorial. O que é pertinência? O princípio da pertinência diz que os documentos devem ser arquivados conforme o assunto ou por grandes temas e desconsiderar o princípio da proveniência. Ele foi utilizado um tempo, mas não é mais, ele está em desuso. Mas como a banca pode cobrar? A banca ainda cobra a pertinência porque ela cobra o significado, que é o princípio da pertinência. Mas basicamente ela gosta de confundir com a proveniência. Ela gosta de confundir, ela coloca o conceito de proveniência e diz que aquilo lá é pertinência. Se você não cuida no ler, às vezes você se embola. Por quê? Porque é parecido. A escrita é parecida, a pronúncia é parecida. E daí às vezes você está tão cansado, fazendo meio que aquela leitura mais rápida com os olhos, e você acaba passando. Então cuidado, proveniência não é sinônimo de pertinência. Pertinência é um princípio que não se usa mais, aonde se diz o quê? Que deve se respeitar o assunto e não o órgão que o produziu. Ou seja, não se respeita a proveniência. Se usa? Não, mas a banca cobra, então vocês precisam saber o que é pertinência. O próximo princípio é o princípio da organicidade. Basicamente, ele trata da relação orgânica. O CONARC ele é o órgão principal dos arquivos que trata de arquivologia, que cuida dos arquivos no Brasil. E ele traz uma definição para o que é organicidade. Ele diz que organicidade é a relação orgânica existente entre o órgão que produz os documentos e os documentos. É a ideia, por exemplo, imagina aqui, um departamento de Polícia Federal. Você já não imagina o tipo de documento que vai ter lá? O tipo de documento que você vai produzir? Quando você olha um boletim de ocorrência, por exemplo, de assalto, de furto, você lembra de quem? Da Receita Federal? Não. Você lembra de uma delegacia de polícia. Por quê? Porque há uma relação orgânica entre o órgão que está produzindo o documento e o documento. Ou seja, ele tem alguns documentos, por exemplo, um boletim de ocorrência não vai ser produzido de furto, por exemplo, não vai ser produzido na Receita Federal. Vão trabalhar mais com documentos fiscais. Por quê? É inerente ao que o órgão faz. Como os documentos são produzidos pelo trabalhado órgão, ele tem essa relação orgânica. Guardem aquela ideia, aquele velho ditado popular de filho de peixe, peixinho é? É a mesma coisa. Através do órgão, você consegue imaginar que tipo de documento ele vai produzir. E quando você olha um documento, você consegue observar de que tipo de órgão ele veio. Você consegue associar, você consegue conhecer o órgão através dos documentos que ele produz. Da mesma maneira que através do órgão você vai conhecer os documentos que ele vai produzir. Essa é a relação orgânica. Ótimo, isso é a definição que o CONARC dá. Conceito essencial para a prova CESP. Agora, quem vai fazer prova ESAF, cuidado. Porque a ESAF tem um conceito que só ela traz. Para a ESAF, princípio da organicidade, ele tem vários nomes. E por isso ela ama esse princípio. Na ESAF, ela pode ser chamada de organicidade, ordem primitiva, ordem original ou estrutural. Então, são 4 nomes que a ESAF dá para o mesmo princípio. Organicidade, ordem original, ordem primitiva ou estrutural. É a mesma coisa. E qual é o conceito que só ela dá? Porque a ESAF adota um escritor como chefe para a arquivologia, que é a Meirelles. E o último livro que ela lançou foi em 92. Então, ele está mais desatualizado do que atualizado. Mas ela adota. E é o conceito que ela dá para a organicidade. O que é? Manter a ordem original dos arranjos estabelecidos por pessoas jurídicas ou físicas.
que é arranjo? Arranjo é sinônimo de fundos, para vocês guardarem agora. Depois eu guardo bem a diferença entre eles. Ou seja, junção de documentos. Então, é basicamente guardar a ordem original, que na íntegra seria uma subdivisão do princípio da proveniência, não seria? Que é respeito à ordem original? Sim. Só que aqui na organicidade ele traz essa ideia, na ESAF, de que é respeito à ordem original dos arranjos. Então, guarde, para a ESAF, a organicidade tem dois conceitos. A ideia de relação orgânica e a ideia de respeito à ordem original dos fundos. E guardem que para a ESAF há 4 nomes. Qualquer um ela pode cobrar? Pode. E ela já trocou, tem uma questão de 2009, que ela repetiu em 2010, que em 2009 ela pediu qual é o conceito do princípio da ordem original. Depois, em 2010, ela pediu qual é o conceito da ordem primitiva. E o resto era igualzinho. Por quê? Para ela é sinônimo. E uma coisa para quem é concurseiro e saber. Quando tem sinônimo para uma coisa, cai em prova. Por quê? Porque você estudou algo. A banca só vai lá e coloca o sinônimo daquilo. E você fala, meu Deus, eu não vi isso. Viu. Você viu, mas é sinônimo. Então, não se desespere. Pode vir qualquer um dos 4 nomes na prova da ESAF? Pode. Mas lembre-se que vai se tratar do princípio da organicidade. Isso aqui é um ponto essencial que você precisa entender quando você estuda para concurso. Fazer prova para uma banca e para outra é diferente? É, porque cada banca tem um posicionamento. Por isso é importante você conhecer a banca que você está fazendo prova. Então, cuidado. Quem faz ESAF, princípio da organicidade, ela ama cobrar. É um dos que ela mais cobra em prova. Por causa desses vários nomes e desse conceito que só ela traz para a organicidade. Conseguiram compreender esse princípio? Esse é essencial, porque é o mais cobrado em prova. E é uma característica da banca, só ela possui. Há alguma dúvida? Tranquilo? Conceito que a ESAF dá? Conceito que a ESAF dá. Então vamos repetir o conceito que a ESAF dá para a organicidade. Manter a ordem original dos arranjos dos documentos produzidos por pessoa física ou jurídica. Manter a ordem original do arranjo de documentos produzidos por pessoas físicas ou jurídicas. Próximo princípio. Unicidade. Unicidade não quer dizer que o documento é único, uma cópia só. Não é relacionado a essa ideia. Unicidade está relacionado o quê? O documento ele possui caráter único pela forma como ele é produzido. Por exemplo, há uma mulher que ela já é o 3º boletim de ocorrência que ela está fazendo porque ela apanhou do marido. Não, é o marido e uma idiota, mas tudo bem. O 3º boletim de ocorrência que a mulher faz. Os 3 são iguais? Mas não é o 3º boletim de ocorrência da mesma esposa e do mesmo marido? Sim. Mas são circunstâncias diferentes, a pessoa que elaborou é diferente, é dia diferente, é hora diferente. Então, os documentos produzidos dentro da arquivologia, eles possuem um caráter único em razão da forma que eles são produzidos. Vocês aqui na Receita Federal vão fazer o quê? Vão atender, às vezes, a mesma coisa de 20 pessoas diferentes que vêm resolver a mesma coisa. Só que a mesma coisa não mudou a pessoa. Então, o documento que você vai produzir, ele vai ser único. Porque você produziu aquela pessoa naquele dia, naquela hora, com aquele problema para ser resolvido. Então, esse é o caráter único do documento. Ele é único em razão da sua produção, do caráter como ele é feito. Não quer dizer que é uma cópia só. E a banca adora dizer que o princípio da unicidade diz respeito ao quê? A ser um único documento, uma única cópia? Não. É que ele é caráter único em razão da sua formação. O próximo, indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade, a ESAF chama de princípio da integridade. Guardem aí, para quem vai fazer ESAF. Indivisibilidade para a ESAF também é a mesma coisa que integridade. O que diz isso? Que um documento ele não pode ser dividido, alterado, rasurado, não pode fazer nada no documento sem autorização. Você não insere um documento, você não retira um documento, você não faz uma anotação, nada sem a devida autorização.
por isso, a ideia de integridade, de você manter o documento íntegro. Por quê? Porque aquilo lá é um documento, ele vai ter caráter, ele pode ter um caráter probatório. O que é quando o documento possui valor probatório? Que ele tem valor de comprovação, de prova. Você vai utilizar aquele documento para provar algo, para te criar um direito, ou para provar, ó, eu protocolei aquele dia. Ou quando você for responsável por uma licitação, por exemplo. Alguém disse que você sonegou naquela licitação que você recebeu por fora. Aí você vai lá e usa os documentos da licitação, as notas fiscais, os documentos, e usa o valor probatório para provar que você não fez aquilo. Então, por isso que ele tem que ser indivisível, a indivisibilidade. Não quer dizer que o documento não pode ser alterado, que ele não pode ser anexado a um documento, que não pode ser retirado. Quer dizer que não pode ser feito nada sem a devida autorização. É para evitar que alguém rasure ou vai sumir com um documento que poderia comprometer alguém. Não pode. Por isso a ideia da indivisibilidade. Você precisa ter autorização para alterar de qualquer maneira aquele processo. Último princípio, cumulatividade. O que o princípio da cumulatividade diz? Que os documentos, eles são produzidos naturalmente. Isso é uma característica do arquivo. Os documentos são produzidos naturalmente. O órgão simplesmente vai trabalhando, vocês vão estar lá trabalhando e vão produzir documentos. Se vocês não produzirem, é porque o órgão não trabalha mais. Ou seja, os documentos são acumulados. Por isso, o princípio da cumulatividade. Então, quando aparecer na sua questão assim, o órgão acumulador, quer dizer que é o órgão que produziu os documentos. Então, o princípio da cumulatividade diz que os documentos, eles são algo natural, provém naturalmente do trabalhar do órgão. Por isso, os documentos são acumulados. Aqui nascem dois conceitos para a prova de vocês. A diferença do que é um fundo fechado e do que é um fundo aberto. Diferença de fundo fechado e fundo aberto. O que é um fundo fechado? É quando o órgão não trabalha mais. Quando se extinguiu o princípio da cumulatividade. E não tem nada a ver com a ideia de ser privado ou de ser público. A banca adora dizer que fundo fechado é privado e fundo aberto é público. Não. Fundo fechado, fundo é o quê, gente? Reunião de documentos. Se ele é fechado, é porque o órgão não trabalha mais. Então, não existe mais o princípio da cumulatividade. Então, quer dizer que eu vou jogar todos aqueles documentos fora? Não, não vai. Aqueles documentos têm que ser guardados. Mas o que significa que é um fundo fechado? Que ele não recebe mais nenhum documento novo. Não existe mais nenhum documento novo. Não vai chegar mais documentos. Por quê? O princípio da cumulatividade não existe mais. Isso significa o quê? Que o órgão parou de trabalhar. E já o fundo aberto é quando o órgão trabalha, ainda está funcionando, e é quando o princípio da cumulatividade ainda está ativo. Quer dizer que o fundo existe e cada dia chega mais documentos, chega mais arquivos, porque o órgão ainda está trabalhando, ainda está acumulando. Então, essa é a ideia. Fundo fechado, o princípio da cumulatividade não existe mais. Fundo aberto, o princípio da cumulatividade existe, está operando. Por favor, não tem nada a ver com a ideia de ser privado ou de ser público, apesar da banca adorar dizer que existe relação. Então, vamos ver. Quais são os 5 princípios básicos arquivísticos? Vamos lá. Provenir. De novo. Proveniência. Organicidade. Unicidade. Indivisibilidade. Cumulatividade. Ah, mas está fraco hoje, hein? Por favor, mas tudo bem. Então, proveniência, organicidade, unicidade, indivisibilidade e cumulatividade. Mas para quem faz ESAF, e principalmente ESAF, mas a CESP também cobra, tem mais 2. Não são, 3, dá para se dizer, com o da territorialidade que a gente viu. São 3, então, extras. Basicamente, são esses 5, que são o que todos os autores dizem, o que a lei traz também como princípios da arquivologia. Contudo, tem mais 3 que as bancas gostam de cobrar. Os 2 primeiros,
CESP e ESAF e o último só da ESAF. Primeiro, então, a gente já viu que é o da territorialidade, que é a ideia de respeitar o território. Pode ser chamado também de proveniência territorial. O outro é o da pertinência, que nós também vimos, que é quando você desconsidera a proveniência e passa a organizar olhando o assunto ou o tema. E o terceiro, que é da ESAF, que é um princípio que a ESAF cobra, é o princípio da reversibilidade. Princípio da reversibilidade, onde ela diz que, se necessário, todos os documentos arquivísticos podem ser revistos. Você pode rever algum conceito, rever alguma classificação, rever uma tabela de temporalidade. Você pode reverter um processo. Por isso, reversibilidade é reverter. Enviei o documento para o arquivo intermediário, que nós vamos ver o que é daqui a pouco. Quero revertê-lo para o corrente. Posso? Esse princípio diz que sim. Contudo, é se necessário. Então, gravem aí. Princípio da reversibilidade. Se necessário, os documentos podem ter uma revisão, podem ser revistos. O processo pode ser revertido. Não é todas as bancas que assumem esse princípio. A CESP nunca cobrou isso. Isso é específico da ESAF em si. Mas guardem, ela gosta de cobrar e cobrou uma prova em 2010 esse conceito. Então, vocês precisam guardar. Próximo tópico também essencial para a prova de vocês. Ele é cobrado de maneira isolada, mas se você não entender esse tópico, você também não entende o resto. Você não entende o resto que trata de arquivologia. Então, vamos ver. É a teoria das 3 idades. Teoria das 3 idades ou ciclo vital arquivístico. Ciclo vital arquivístico ou teoria das 3 idades. São sinônimos. Não tem problema. O que você precisa guardar aqui? Por que ciclo vital arquivístico ou teoria das 3 idades? É porque ele pegou a ideia aqui dentro da arquivologia, é você reproduzir um ciclo vital de um organismo. Nós não nascemos, daí vive, daí fica idoso, é a mesma ideia, por isso 3 idades. Primeira idade, fase quando criança, depois a juventude, a segunda idade e a terceira idade, que é quando a gente já está idoso. Os documentos passam por esse processo também? Passam por esse processo. Por isso, ciclo vital arquivístico, teoria das 3 idades. Vamos lá, quais são? Primeiro, fase corrente ou primeira idade. Fase corrente ou primeira idade. O que se trata? São aqueles documentos que, recém-nascidos, por exemplo, eles acabaram de ser criados. Os documentos que estão na fase corrente possuem valor primário. Isso significa o quê? Valor administrativo ou imediato. Valor administrativo ou imediato. Guardem esses sinônimos. Valor primário, administrativo ou imediato. O que significa isso? Que ele possui grande tramitação, grande trâmite. Quer dizer que é aquele documento que você está usando bastante, que ele está ali perto de você. Você está utilizando, anotando, colocando novas folhas, fazendo anexação, apensação. É um documento que você trabalha nele ainda, que ele está esperando um despacho, alguma coisa. Os documentos na fase corrente, eles têm uma opção. Você pode descentralizar ou você pode centralizar os documentos. Ou seja, dentro do órgão público há vários setores, não há? RH, contabilidade, atendimento, jurídico. Descentralizar significa que cada um vai ter o seu arquivo. Vai estar os seus documentos ali que você está usando. E centralizar quer dizer que é um lugar no órgão, ali mesmo, aonde você vai ficar com esses documentos. Quer dizer que o jurídico, RH, contabilidade, guardam os documentos ali, no mesmo lugar, mas no órgão. É o único que tem essa opção, onde você pode optar por centralizar ou por descentralizar. E é a única fase que é obrigatória. A fase corrente é obrigatória. Todo arquivo, todo documento nasce na fase corrente. Todo documento nasce com valor administrativo,
nasce com valor imediato. Agora, ele pode ser, passou a fase corrente, ele pode ser eliminado? Pode, sem problema nenhum. Por isso que ela é a única fase que é obrigatória. É a única que não tem como, vai passar por aquilo. Então, são aqueles documentos que você pode receber ou você pode criar, não tem problema. Você faz uma declaração dentro do órgão, criação de documentos. Você recebe uma certidão, uma cópia de um documento, você recebeu. Ainda é fase corrente? É fase corrente. Já na fase intermediária, não há essa opção de centralizar ou descentralizar. É obrigatório a centralização. No arquivo intermediário, ou também chamado de segunda idade, a centralização é obrigatória. E como que é feita essa centralização? Dentro do órgão? Não. Para cada órgão existe, por exemplo, há várias delegacias de Polícia Federal, há várias receitas federais. Existe um arquivo intermediário para toda a Receita Federal. Existe um arquivo intermediário para toda a Polícia Federal. Essa centralização é obrigatória. E qual é a justificativa para se criar o arquivo intermediário? Econômica. Guardem isso. A justificativa para você utilizar, criar o arquivo intermediário é econômica. Por quê? O arquivo corrente ele tem que ficar perto do órgão produtor, perto do órgão acumulador. Por que isso? Porque ele tem grande tramitação, você usa bastante. Você está lá colocando, tirando cópia, colocando documento, chega cada vez documento para você inserir no processo. Então ele não pode ficar longe, ele tem que ficar perto. Só que pensa comigo, aonde fica as receitas federais ou as polícias? Aonde é que fica? Retirada nas cidades pequenininhas ou fica nos grandes centros, de preferência no centro da cidade? No centro da cidade. Aí você imagina um prédio em São Paulo, onde o aluguel é uma facada, só de papel. Só de papel, porque a maioria dos arquivos hoje ainda são em papel, a maioria dos documentos. Aí todos ficam lá, lotados só de papel. Você acha que vai pagar um aluguel muito caro para você deixar os documentos ali, um monte de papel parado? Sim. Então se criou essa ideia de arquivo intermediário. Ou seja, ele se localiza onde? Em lugares mais retirados, onde o aluguel é mais barato, onde você pode ter uma construção enorme, cheia de arquivo, que não tem problema. Então é mais barato para você manter alguém para trabalhar ali, para cuidar. É mais barato para você construir, para você manter. Então a justificativa do arquivo intermediário é econômica. É para você evitar ficar guardando no próprio órgão documentos que não são mais tão utilizados. Qual é o valor dele? Ele ainda possui valor primário. Cuidado a bancadora dizer que não possui, mas possui sim. Tanto o arquivo corrente quanto o arquivo intermediário possuem valor primário, que é o valor administrativo. Contudo, no arquivo intermediário, esse valor primário está decrescendo. O arquivo está meio que morrendo, está perdendo aquele valor primário dele, que é o valor administrativo. Basicamente, os arquivos ficam esperando 3 coisas quando eles estão lá no intermediário. Ou passar prazo prescricional, que é aquele prazo que a lei exige. Você terminou todo o processo, está deferido, deferir quer dizer que você aprovou o processo, tudo correto, mas a lei exige que você guarde aquilo por um tempo. Para quê? Para se alguém for querer dizer, ah, não, está errado, ou querer rever o processo, você precisa ter ele guardado. Isso é prazo prescricional, é um prazo que a lei exige. Principalmente quando você trabalha na área contábil, você sabe que há muitos documentos que é 5, 10 anos que você guarda. Por quê? Porque a lei exige isso. Então, prazo prescricional. Prazo precaucional é como o nome já sugere, precaução. O órgão, por precaução, guarda esses documentos. A lei diz 5 anos, mas eu, órgão, por precaução, quero guardar por 10? Posso? Posso. A lei pede para guardar por 5 anos, é o prazo prescricional. Mas eu, órgão, por precaução, quero guardar só 5 também. Posso? Posso. Agora a lei diz que tem que guardar 5. Mas eu, órgão, acho que não precisa e quero guardar só 3. Posso? Não.
Então, cuidado. Prazo prescricional é aquele que a lei exige. Precaucional é aquele que o órgão quer guardar. Podem ser iguais? Podem, mas o precaucional nunca pode ser menor que o prescricional. Você nunca pode guardar menos tempo do que a lei exige que seja guardado. E o arquivo intermediário serve para isso, então. Para esperar passar esse prazo prescricional ou precaucional. E o terceiro, que os documentos estão lá esperando, é criar valor secundário. Por quê? Tem alguns documentos que, com o passar do tempo, eles deixam de ter valor administrativo. Mas daí eles são eliminados? São. Se você for lá e tem documentos e terminou o prazo prescricional e precaucional, não criou valor secundário, que é um valor histórico ou cultural, que é aquele valor que o documento passa a ter um valor para quê? Para a história do nosso país, a história da nossa nação. Por isso que ele chama de histórico ou cultural. Por exemplo, a ata de fundação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, a Constituição Federal de 88, todas as originais das constituições que o Brasil já teve, a Declaração de Independência, por um tempo teve valor administrativo, mas hoje ele possui valor cultural, valor histórico, porque conta a ideia da nossa nação. Então, ali, no arquivo intermediário, passou o prazo prescricional, lei exige. Passou o prazo precaucional, que é o que o órgão quer guardar. Não criou valor secundário, quer dizer que não tem esse valor histórico ou cultural. Você elimina. Agora, e se criou o valor histórico ou cultural, eu faço o quê? Aí eu vou passar para a nossa terceira idade, que é o arquivo permanente, que está lá. É o arquivo permanente. No arquivo permanente são os idosos. São os arquivos idosos, que é a terceira idade. São aqueles arquivos que possuem valor secundário, histórico, cultural ou imediato. Valor secundário, histórico, cultural ou imediato. São sinônimos que a banca gosta de utilizar. Então, é só o arquivo permanente? Sim. Só o arquivo permanente que possui esse valor. E eles não podem ser, em hipótese alguma, eliminados. Guardem isso, por favor, porque a banca gosta de enrolar e dizer que pode. Não pode. Passou o arquivo corrente, o documento pode ser eliminado? Pode. Porque a única fase que é obrigatória é a corrente. Passou a intermediária, não criou valor secundário, eu posso eliminar? Posso. Agora, chegou no arquivo permanente, criou valor secundário, eu posso, em alguma hipótese, eliminar? Jamais. Jamais será eliminado, porque ele conta a história do nosso país. Uma diferença que vocês precisam guardar aqui. A única fase das três, corrente, intermediário ou permanente, que os arquivos têm acesso ao público, que o público pode ver, é no arquivo permanente. E por que isso? Porque ele tem esse caráter cultural. Então, no arquivo permanente, é acesso ao público. Então, quer dizer que no arquivo corrente intermediário ninguém tem acesso à informação? Tem. Tem acesso, só que não é o público em geral. É só o órgão, é só as pessoas interessadas. Por exemplo, você foi lá e protocolou um processo lá como servidor. Se você tiver que anexar alguma coisa ou tirar alguma coisa, você pode ver o processo? Pode. Agora, não pode chegar qualquer bizonho lá, eu quero ver esse processo. Pode? Não pode. Porque ele é restrito, ele é administrativo. Então, tem coisas que você vai ter que ter uma autorização para ler, uma autorização para ver. Cuidado, principalmente com o arquivo intermediário. Quando você envia o documento para o arquivo intermediário, porque ele não fica junto da instituição, e você precisa ele de volta. Estou precisando dele. Quem pode requerer? Só o órgão acumulador, que é aquele que produziu o documento. Você produziu o documento, o órgão acumulador pode ir lá e solicitar. Não é qualquer um. Não é aberto ao público. O único que é aberto ao público é o arquivo permanente. E ele também tem que ser centralizado? Sim. O arquivo permanente, assim como o intermediário, ele é obrigatoriamente centralizado.
O único que tem a benesse de você centralizar ou não é o arquivo corrente, que daí vai do órgão. Ele decide se quer ou não, se quer manter uma sala só com arquivo ou se cada setor cuida do seu arquivo. Tudo depende. Só que uma coisa é geral. Há uma classificação, um plano de classificação geral para tudo. Por exemplo, setor de contabilidade, RH e jurídico. Se um setor guarda esse documento, o outro também guarda. Se um elimina, o outro elimina. Não pode, mas nós descentralizamos o arquivo corrente. Sim, fisicamente ele é descentralizado. Mas a ideia de classificação, a forma de classificação é centralizada. Porque, afinal de contas, depois vai juntar tudo no arquivo intermediário, não vai? Se cada um faz a sua classificação, na hora que chega no arquivo intermediário, ferrou. Por quê? Eu vou ter que classificar tudo de novo? Porque veio um documento, um órgão me mandou o documento, o outro setor não me mandou, e daí? Então, não, tem um plano. Cada órgão tem o seu plano. Eles são iguais? Por exemplo, para o IBAMA, para a Polícia Federal e para a Receita, é igual o plano de classificação? Não. E por que não? Porque tem documentos, por exemplo, boletim de ocorrência, a Receita não tem, é só a Polícia Federal. Tem algumas inspeções, algumas vistorias que só o IBAMA vai ter. A área fiscal só vocês possuem. Então, cada órgão tem a sua especificidade, o seu tipo de documento. Então, cada órgão vai ter o seu plano de classificação, vai ter a sua forma, o que arquiva, o que não arquiva, por quanto tempo arquiva, elimina quando. Então, cuidado, o órgão vai ter? Vai. Quando vocês entrarem para trabalhar, vocês vão aprender isso, como que se arquiva, qual é as políticas da organização para arquivo. Na verdade, a banca só está preparando isso para vocês já. Por quê? Normalmente a arquivologia é cobrada em concurso quando o cargo é administrativo ou vai ter uma função administrativa. Tanto que para a PF é escrivão. Para a gente não foi cobrado. Porque, em tese, o escrivão da PF ele tem esse intuito administrativo. Em tese, na prática a gente não observa muito, mas é na tese. Então ele também vai ter que arquivar documento. Na prática mesmo, é o estagiário que arquiva, mas não tem problema. Vocês têm que saber como é que faz, tá? Para poder mandar. Não adianta mandar algo que você não sabe. Você vai ter estagiário, mas tem que saber mandar. Então, nós temos o quê? Que o arquivo permanente é secundário e que ele não pode ser eliminado. Guarde em hipótese alguma. Não interessa o que a banca diga, nunca se elimina arquivo de guarda permanente, que é aquele arquivo que tem valor secundário, histórico ou cultural. Aqui nascem umas observações, principalmente para a ESAF. Por quê? Assim como nós não fomos classificados primeira idade, segunda idade, terceira idade, não era idoso. Mas hoje a terceira idade está vivendo bastante, não está? 60 anos, antigamente 60 anos era idoso. Hoje 60 anos é jovem. 80 anos, então, todo mundo faz 80 anos hoje. Então, não se diz agora na quarta idade, que já não chega mais de 3, chega a quarta? Bem-vindo, os arquivos também estão assim. Eles estão querendo dividir em 4, deixar de ser só 3 idades, passar até 4. Por que não dividiu ainda? Porque tem uma briga entre os canadenses e os italianos. Eles não decidem aonde dividir. Se divide na fase corrente ou se divide na fase intermediária. E a banca cobra isso? Então, como que a banca vai cobrar? Ela vai dizer assim, segundo os estudiosos canadenses, deveria ser dividido em 4 idades. Qual? Vamos gravar. Os canadenses defendem a divisão na fase corrente. Gravem assim, canadense, não começa com a letra C? Corrente também não começa? Então, corrente é os canadenses, é C com C. Então, os canadenses querem a divisão na fase corrente. Eles defendem que tem que ser dividido um arquivo que tem grande tramitação, aqueles que eles chamam de pré-arquivo, e o arquivo central. É como se você trabalhasse com a ideia de centralizar e descentralizar ao mesmo tempo. Você teria arquivos dentro dos setores e um arquivo central da corrente mesmo. Para você evitar, então, ficar enviando tudo para o intermediário. Por quê? Os canadenses acreditam que você mantém muita coisa guardada aqui no corrente, ou você acaba tendo que ficar pedindo muita coisa para o intermediário. Então, os canadenses querem dividir na fase corrente em 2. Às vezes, eles vão citar alguém.
Segundo o canadense fulano. Não interessa o nome do abençoado. Interessa se ele é canadense ou se ele é italiano. Porque eles sempre trocam o nome, isso não tem problema. Tem problema a origem da pessoa. E já os italianos, eles defendem a divisão em que fase? Intermediário. Então fica C com C e I com I. Os italianos defendem a divisão? Sim, só que eles defendem a divisão na fase intermediária. O que eles defendem? Que você teria que ter um arquivo intermediário para aqueles documentos que só estão esperando passar a fase, o período prescricional ou precaucional, e um arquivo intermediário para aquele que os documentos estão esperando ganhar valor secundário. Por quê? Porque essa divisão? Porque eles acreditam que se o documento você já sabe que ele vai ganhar valor secundário, você já cuida melhor dele. Você já faz uma preservação melhor, uma restauração melhor. E se você observa que ele só está ali esperando prazo prescricional, precaucional, você não precisa ter tanto cuidado. Então, por isso que os italianos dizem que o que tem que ser dividido é o arquivo intermediário. Então, guardem. É 3 idades hoje? Sim. O ciclo vital arquivístico é 3 idades. Mas há uma grande briga para se dividir em 4. Por que ainda não se dividiu? Porque os canadenses e os italianos não decidiram ainda. Estão brigando, querendo ver o que divide. Canadense, arquivo corrente. E os italianos defendem o arquivo intermediário. Defendem que é ali que tem que ter a divisão. E é assim que a banca cobra. Ela vai cobrar. Segundo os canadenses, a divisão deve ser feita no arquivo intermediário? Errado. É sempre C com C e I com I. Se é canadense, tem que ser corrente. Se é italiano, tem que ser intermediário. Isso é básico. Pediu isso, você já corre. Falou em italiano, você risca italiano e procura intermediário. Se não tiver intermediário, já está errado. Não pode ser corrente. Tem que ser intermediário. E se for canadense, é corrente. É um ponto essencial para a sua prova. É um ponto assim, mais aprofundado dentro da arquivologia, mas que a banca gosta de cobrar. Que são conceitos assim, a divisão em 4 está sendo estudada? Está sendo estudada, mas por 2 correntes, canadenses e italianos. Próximo ponto que a gente tem que observar. Na arquivologia, se acostumem. As coisas, há uma coisa e vários nomes para ela. E por isso que é bastante cobrado. Por exemplo, transferência e recolhimento. Na prática, fazem a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. Por quê? Transferência é você mover um arquivo, mover um documento do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Se você mover um documento da fase corrente para a intermediária, isso chama transferência. Você transferiu um documento da fase corrente para a fase intermediária. Contudo, se o destino final for o permanente, não interessa, ele é obrigado a passar, fazer esse ciclo. Corrente, intermediário, permanente? Não, não é obrigado. Ele pode sair da fase corrente e ser diretamente ganhar valor secundário. Diretamente ir para o arquivo permanente? Pode. Então, guardem. O destino é o arquivo permanente, então ele vai chamar recolhimento. Recolhimento é quando o destino é o arquivo permanente. Não interessa se ele vem do arquivo corrente para o permanente ou se ele vai do intermediário para o permanente. Se o destino final é o arquivo permanente, ele vai se chamar recolhimento. Já se for essa mudança entre corrente e intermediário, se chama transferência. Então, guarde. Final, que vai para o permanente, se chama? De novo. Vai para o permanente, se chama? Recolhimento. Corrente para o intermediário, se chama? Transferência. É simples. Basicamente, é o mover dos documentos. Mas tem nome diferente? Tem. Mais 2 termos que vocês precisam diferenciar. Fundo de arranjo. Fundo é a junção de documentos. A junção de documentos cria fundos. O princípio que cria esses fundos é o da proveniência.
Só que o fundo, ele só ocorre na fase corrente e na fase intermediária. Você vai chamar de fundo a junção de documentos da fase corrente e da fase intermediária. Quando ele vai para a fase permanente, ele ganha o nome de arranjo. Mas ainda é junção de documentos? Sim. Só que daí, normalmente é assim, gente, vai para a fase permanente e ganha um nome diferente. A fase corrente e a fase intermediária possuem o mesmo nome. Quando vai para a fase permanente, ele ganha um nome diferente. É só porque os bençoadinhos que fazem arquivologia gostam de dar nome diferente para cair na prova. Acho que é só para isso que existe. Porque na prática é a mesma coisa. Fundo é a união de documentos. Arranjo também é a união de documentos. Só que o fundo ocorre na fase corrente e na fase intermediária, enquanto o arranjo ocorre na fase permanente. Conseguiram compreender? Não vou dizer que está tranquilo, porque quem está vendo pela primeira vez está tendo quase uma crise existencial. É muita informação diferente, que vocês nunca viram na vida, na mesma hora. Só que é simples. Por quê? É pura decoreba. A banca cobra desse jeito. Quando você resolve a quinta questão, você já entende, isso mesmo. Porque a banca vai cobrando sempre assim. Chega num ponto que chega a ser chato. Porque você já adivinha qual vai ser a resposta. Então não se preocupem. A arquivologia é uma matéria simples. Você só precisa sentar e ler. Por quê? Normalmente o que ocorre? A pessoa vê que a arquivologia já é uma disciplina fácil e ela faz o quê? Ela deixa de estudar. Não pode. Ela tem um peso muito grande na sua prova e, ao mesmo tempo, ela é muito simples para você ir lá e perder questão. Então, nós terminamos 2 assuntos até agora essenciais. Os princípios arquivísticos, gravem na sua mente, são 5. E cuidado, uma coisa bem importante, para ajudar a resolver prova mesmo. Caiu um princípio que você nunca viu na vida. Um nome que você nunca viu na vida. Você está errado. Diz que está errado. E está mesmo. Porque a banca cria princípios. Ela cria uns nomes bonitos. E até cria definições para esses princípios. Mas se não é aqueles 5. E não é os outros 3 abençoados. Então nós fechamos em 8. Os 5 que são aceitos. Mais os outros 3 que as bancas cobram. Que é pertinência, territorialidade e reversibilidade. Fechou nesses 8, não é nenhum desses 8, está errado. Porque a banca gosta de fazer isso? Gosta. A mesma coisa na teoria das 3 idades. É corrente, intermediário e permanente. A banca cria um monte de outra coisa. Setorial, grupal, um monte de outros nomes. Aí você fala, meu Deus, será que existe? Não, não existe. É só esses 3. Ainda não dividiu, eles querem dividir, mas não dividiram. Só uma coisa que eles podem usar. No arquivo corrente, os documentos são chamados de ativos. Se eles dizem assim, os arquivos correntes possuem documentos ativos? Possuem. Já no arquivo intermediário, eles são chamados de semi-ativos. Eles não são ativos, porque não tem grande tramitação, mas ainda possuem valor administrativo. Por isso, semi-ativos. E adivinha qual é o nome do permanente? Inativo. Então, é uma sequência. Corrente ativo, intermediário semi-ativo e permanente inativo. Então, assim sim, eles podem usar como sinônimo, não tem problema. Mas outra coisa está errado. Grupal, setorial, eles criam um monte de nomes diferentes, conceitos diferentes, princípios diferentes. E daí está errado. Alguma dúvida até aqui? Por favor. Se tem, dá um grito aqui no presencial. E quem está no online, por favor, vai para o chat. Que eu sou uma pessoa fantástica. Eu estou aqui dando aula, mas eu estou no chat respondendo dúvidas também. Então, o pessoal do online aí que tem dúvida, vai lá no chat que eu respondo. Que a gente está gravando, tá? Por isso, não tem problema. Não contar o segredo. Então, tem alguma dúvida? Eu sei que na hora das questões eu vou tirar algumas dúvidas se vocês tiverem. Mas é que esses conteúdos são essenciais para a prova de vocês. Muito cobrado. Nada de dúvida? Ai, tá muito aqui na frente, eu não vejo. Fala, meu anjo. Ah, tá. Vou só repetir a pergunta para o pessoal do online, tá? Na anexação e na apensação, podem ser anexados mais de um documento ou apensados mais de um documento?
Pode. Você pode anexar processos inteiros, como você pode anexar vários documentos, vários volumes, não tem problema. Por exemplo, é uma ação trabalhista conjunta de 20 funcionários contra a mesma empresa. Aí você vai apurar a pensação, une todos para o juiz analisar de uma vez só, depois você, por desapensação, divide de novo e cada um segue a sua. Não tem problema, não tem limite. Da pergunta dela, eu vou tirar mais uma ideia. Tem tempo limite para o documento ficar no arquivo corrente, no intermediário, no permanente? Não tem. Não existe limite. E a banca gosta de dizer que tem, principalmente a ESAF. Qual é o limite que a banca gosta de dizer? Que no corrente é 1 ano. Não é 1 ano. Eu não posso dizer para você que o documento vai ser corrente só dentro do primeiro ano. Não é essa a ideia. A ideia de ser corrente, ou ser intermediário, ou ser permanente, é ter ou não grande tramitação, grande movimentação. Pensa no nosso sistema judiciário. Quanto tempo não demora uma ação judicial? E daí você vai me dizer que se ela passar de 1 ano, o arquivo não é mais corrente? Claro que é, porque ele está grande movimentação, ele tem grande tramitação, ele ainda não está acabado. Então, ele é corrente. Então, guardem, não tem prazo. Você não pode dizer que o arquivo corrente tem prazo de 1 ano, que nem a banca gosta de dizer. Que o arquivo intermediário tem prazo de 5. E que o arquivo permanente não tem prazo, porque ele é para sempre. Você vai guardar aquele documento para sempre. Então, guarde, não é prazo, não existe prazo. Tem documentos que ficam no arquivo corrente por muito tempo, 10 anos? Tem. Se você está lá com uma ação judicial que está se enrolando na justiça, chega uma prova dali, uma prova de lá, vai ficar no arquivo corrente. Se ele está lá esperando prazo prescricional ou precaucional, vai ficar lá 10, 15 anos? Vai. Então, não tem prazo máximo ou prazo mínimo. Tem documentos, por exemplo, no corrente, que nascem hoje e amanhã são eliminados. Não tem problema. Vai ser eliminado quando terminar o valor primário dele, se ele não criar valor secundário. Então, cuidado, essa ideia de prazo, de quantidade, aqui a gente não trabalha muito. Então, não precisa se preocupar. Não tem a banca, principalmente a ESAF, gosta muito de dizer que o arquivo corrente tem prazo de 1 ano, e não tem. Outro tópico que nós vamos ver agora, se não entenderem a letra, dá um grito, que é o setor de protocolo. Que é a ideia de protocolização. Isso mesmo, essa palavra feia. O que é essa ideia? Protocolo, ele é o setor de protocolo, ele é a porta de entrada de todos os documentos na organização. Nenhum documento entra na organização sem passar pelo setor de protocolo. Ao mesmo tempo que nenhum documento sai do órgão sem passar pelo setor de protocolo. Ou seja, basicamente o setor de protocolo é o porteiro. Tudo entra e tudo sai por ele. Não entra sem passar por ele, não sai sem passar por ele. Qual é a fase que ele pertence? Qual é a fase típica que o setor de protocolo pertence? Fase corrente. Então, por favor, guardem. Setor de protocolo é fase corrente. Por quê? Porque é a grande tramitação. É a fase onde os documentos possuem grande tramitação, grande movimentação. Possuindo isso, é o setor de protocolo que vai cuidar. Então, nós temos, e é onde a banca gosta de cobrar, as fases ou os procedimentos que fazem parte do setor de protocolo. O primeiro deles é o recebimento. Primeiro, você tem que receber esses documentos. O que é receber? Esse recebimento vai ser de documentos de terceiros. Vem documentos de outros órgãos para vocês, ou no caso de vocês, que podem atender ao público, vai chegar gente trazendo certidão, trazendo cópia disso, cópia daquilo. Então, é a ideia de receber. Aqui, ele pode ter o recebimento de documentos do órgão, documentos públicos, e ele pode receber documentos privados seus? Pode. Vou ser sincera que não deve. Mas você pode, por exemplo, receber uma conta de luz, de telefone, de alguma coisa no órgão público? Pode. O protocolo vai receber? Vai. Ele vai receber os documentos. Mesmo sendo privados? Sim. Então, eles podem ser públicos ou privados, mas ele vai ter que dividir o que é do órgão, que diz respeito à instituição, e o que é seu particular como servidor. A segunda fase
é o registro e a autuação. No registro e na autuação é quando cria a ideia de metadados. O que é isso? O protocolo recebeu o documento. Normalmente, agora, os setores públicos estão mais chiques. Ele tem um programa, um software que vai trabalhar com isso. Você recebe o documento, você diz assim, para quem, de onde veio e para quem vai. Por exemplo, chegou de tal órgão e vai para o gerente de tal setor. Então, ele diz lá. E pede uma descrição básica do que trata o documento. Aí você descreve e dá OK. Vai gerar um número, um código. Aí você anota no documento. Então, o que é metadado? São dados informatizados que vão relacionar, que se referem a um documento físico, a um arquivo físico. Isso é metadado. Então, você vai criar um dado eletrônico, informatizado, referente a um arquivo físico, a um documento físico. É basicamente um controle. Você vai ver, por exemplo, chegou, o que entrou no protocolo hoje? Tem aquele monte de códigos. E quando você abre, você vê a descrição, que é para você entender o que se trata aquele documento. Por isso, registro. Se for particular, vai ser registrado? Não. Então, cuidado, documento particular é recebido, mas não é registrado. Você não registra um documento particular, você não vai registrar. Conta de fulano, conta de cartão de crédito de fulano. Por que não registra? Porque não precisa, não diz respeito ao caráter funcional da organização. E qual é a ideia de autuação? Autuar, o setor de protocolo vai colocar em cada folha daquele processo, daquele documento, tem o número do processo, o número da folha e a pessoa que ele diz respeito, o município que ele diz respeito, depende do órgão que você trabalha. E cada folha vai ter esse número, essa sequência. Se tiver em branco do outro lado, vai estar carimbado em branco, em branco, em branco. E por que isso? É mais ou menos para dar essa ideia, respeitar o princípio da integridade, então, ser íntegro. Por quê? Se eu coloquei folha 1, folha 2, e agora eu quero anexar alguma coisa ali no meio. Aí vai ser o quê? Folha 1B, 1A, 1B, 1C. Vai seguir a ordem. A pessoa que um dia for pegar aquele processo vai entender que esse 1A, 1B, 1C foi colocado depois. São autos colocados no processo depois. Se você quer retirar uma folha de lá e substituir por outra, vai dar para ver? Vai, porque daí o número não está seguindo a ordem. Porque você coloca o número e assina, rubrica. Então, você vai ter que mostrar. Então, qual é a ideia da autuação? Você não permitir que folhas sumam dos processos, que informações importantes desapareçam. Não pode. Aí alguém vai querer que você suma com uma folha lá porque tem comprometendo. Não tem como, está autuado. Está seguindo uma ordem. Se você colocar alguma folha depois lá dentro, a ordem vai ficar alterada e você vai ver 01, A, B, C. Então, você vai entender que foi posta depois. Cuidado, é só o setor de protocolo que faz a autuação? Não. A primeira autuação é o setor de protocolo que faz. Na regra, nem todos os órgãos seguem isso. Mas depois ele vai para o seu setor. Aí você coloca mais folhas, você anexa, porque a ideia é o processo. Ele nasce magrinho, quando termina ele está enorme. Então, você vai anexar folhas, não vai? Aí você, no seu setor, vai autuar o resto que você está colocando dentro. Você não vai deixar. Porque a banca adora dizer que daí depois tem que voltar para o setor de protocolo para ele autuar de novo. Não, não precisa. Ele vai autuar o primeiro. Aí depois cada órgão, cada setor dentro do órgão que vai passando, vai ser responsável por continuar autuando. Então, você tem essa responsabilidade? Sim. Na teoria, na prática também é o estagiário miserável que fica lá autuando e carimbando. Mas os outros setores dentro da organização também vão fazer isso. Não é só o setor de protocolo. A terceira função do protocolo é a classificação. É a classificação. Qual que é essa ideia de classificação? Até agora o protocolo recebeu o documento, registrou, criou a ideia do metadado. Agora ele vai classificar. O que é classificar? Ele vai abrir e vai ler. Por que ele vai abrir e vai ler? Vocês vão observar que isso ocorre bastante. Lá no caput, no começo do arquivo, diz para fulano.
Mas na hora que você abre e lê, você vê que não é para aquela pessoa. É para outro setor, é para outro órgão. Normalmente é sempre o chefe do setor que tem o nome, né? O gerente, o cara que assina. Mas você vai ver que na prática não é ele que vai cuidar daquele, não vai dar aquele despacho. Então o setor de protocolo evite que pare tudo na mesa do gerente e ele tenha que olhar e descobrir para quem que envia. Então ele vai classificar, ele vai abrir e vai fazer a leitura para ver se aquela pessoa que está lá indicada como quem tem que receber é a pessoa correta. Ou se é outra pessoa. Isso ocorre bastante. Você vê que tem muitos documentos que chegam lá para fulano e não é para fulano, é para outra pessoa. Então o setor de protocolo faz essa classificação. Aqui você precisa compreender a ideia do documento ser ostensivo ou o documento ser sigiloso. O que é um documento ostensivo? Quer dizer que a informação daquele documento é pública, é de caráter público. Quer dizer que o setor de protocolo pode abrir e pode ler sem problema nenhum. Então, ostensivo é aberto ao público. A maioria dos arquivos dos órgãos públicos são de caráter ostensivo, para você respeitar o artigo 37 da Constituição Federal, que diz o quê? Princípio da publicidade, que fala lá do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, para respeitar o princípio da publicidade, a maioria dos arquivos são, em regra, os arquivos públicos são ostensivos. Mas se tem uma regra, porque tem uma exceção. E a exceção são os documentos sigilosos. Os documentos sigilosos são aqueles que você precisa ter autorização para poder ler, para poder conhecer esse conteúdo dos documentos. E esses sigilosos, eles se dividem em ultra secreto, secreto, reservado e confidencial. Se eu emitir o documento e disse que ele é reservado, quem pode reclassificar ele? Quer dizer que ele é mais sigiloso ou dizer que ele é ostensivo? Alguém que é superior e hierárquico a mim. Então, fazer a alteração do sigilo, tanto para desclassificar, que é diminuir, quanto para aumentar o sigilo, tem que ser alguém superior e hierárquico à pessoa que fez, a pessoa que colocou aquele sigilo. Só que tem um porém. O presidente da República é o único que pode decretar ultra secreto. E, hierarquicamente falando, não há ninguém superior a ele. Então, é só ele que pode reclassificar ou desclassificar. Ele que pode dizer que agora ele é ostensivo ou não. O documento vai ser para sempre sigiloso? Não vai. Normalmente é porque ele traz alguns dados importantes, tipo segredo de justiça. No caso da polícia, isso é mais normal. Por exemplo, a PF vai fazer uma batida. Aí todo mundo pode ficar lendo? Não. Vai ser ostensivo quando terminou a batida, quando ocorreu a operação, e daí não tem problema do público ficar sabendo. Ou é um documento que cuida de políticas governamentais que ainda não foram implementadas. Então ainda é sigiloso. Depois se torna ostensivo. E por que é importante isso saber na classificação? Diferença entre sigiloso e ostensivo. É importante porque o ostensivo vai ser classificado, o sigiloso não. E por que o sigiloso não é classificado? Porque como é que eu vou abrir setor de protocolo para classificar? Eu não tenho autorização para isso. Então chegou, está escrito lá no envelope, secreto, confidencial, reservado, sigiloso. Você envia para quem está escrito lá. O setor de protocolo não pode abrir, ler e ver para quem que é. Por quê? Porque ele não tem essa autorização. Então, guardem uma ideia uma coisa básica até aqui. Receber documento particular ou público, ostensivo ou sigiloso. Registro, só documento público, ostensivo ou sigiloso. Vai ser registrado sigiloso? Vai. O que não é registrado é o particular. E classificado? Aí aqui classificado é só o ostensivo. Não é classificado o sigiloso e nem o particular. Você vai abrir para ver mesmo se a conta de telefone é do fulano? Ou se o cartão de crédito? Não pode, tá? É privacidade. Então, vai ser classificado só aquele documento ostensivo. Aquele que é particular ou aquele que é sigiloso, não há classificação. Porque o setor de protocolo não pode abrir, não pode ler. E a classificação é nada mais do que a leitura do documento para ver para quem tem que enviar.
Então, guardaram essa ideia, a diferença de privado para público, e a ideia particular para público, e a diferença de sigiloso para ostensivo, porque a banca cobra. E ela gosta de trocar. E ela adora dizer que sigiloso não pode ser registrado. Pode sim e deve, porque ele entrou na repartição, contudo ele não é classificado, porque não tem como abrir para ler. A próxima fase é a distribuição. Distribuição e expedição. Distribuição e expedição. O que trata distribuição e expedição? Distribuição tem um significado para essa palavra em específico. Distribuição é a primeira entrega do documento. É quando ele sai do setor de protocolo e vai para o primeiro setor. E isso se chama distribuição. Então, distribuição é a primeira entrega, quando sai pela primeira vez do setor de protocolo e vai ser entregue para um setor. E expedição é quando o documento sai do órgão público. Então, você fez toda a tramitação que precisava, agora você vai enviar para outro órgão. Se chama expedição. Também tem que passar pelo setor de protocolo? Claro, ele tem que dar a baixa, ele tem que dar a saída. Tal dia foi enviado pelo correio, tal arquivo. Agora tem uma coisa, tramitação é sinônimo de distribuição? Não é. Tramitação, o que é a tramitação de um documento? É a sua entrada, o seu recebimento, então no setor de protocolo, até o seu envio para o arquivo intermediário. Então, recebimento pelo setor de protocolo até o envio para o arquivo intermediário é chamado de tramitação. Quer dizer que ele está em trâmite, que está precisando de parecer, documento, prova. Então, distribuição não é sinônimo de tramitação. Distribuição é a primeira entrega. Basicamente, a distribuição faz parte da tramitação. Por quê? Porque distribuição é a primeira entrega e a expedição é quando ele sai do órgão público. Quando ele é enviado por correio, malote, não interessa. Alguém vai levar pessoalmente? Foi mandado por correio? Foi mandado por malote? Não tem problema. Mas saiu do órgão público, vai se chamar expedição. Última função do setor de protocolo: controle de movimentação. O que o controle de movimentação diz? Que basicamente qual é essa função? O protocolo, ele é basicamente, guarda a ideia. Protocolo é a fofoqueira do órgão público. Por que o protocolo é o fofoqueiro do órgão público? É o protocolo, então é o fofoqueiro. E por quê? Porque ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber onde está cada documento. Então ele distribuiu, ele entregou para o teu setor, lá você teve que dar despacho. Terminou o seu despacho, você vai enviar para outro setor dentro do órgão público? Vai. Você só entrega, é teu agora? Você tem que registrar nesse setor de protocolo. Pode ser enviando novamente para o setor de protocolo e ele envia, ou pode ser no sistema, no programa que criou o metadado, você diz lá, enviando para fulano. Por quê? Porque normalmente os documentos possuem prazos legais para serem cumpridos. Você tem aquele prazo essencial, 5, 10 dias. Então o protocolo controla. E até porque, se alguém um dia ligar e falar assim, aonde está tal processo? Você tem que saber onde ele está. Está na mesa de fulano. Faz quantos dias que está lá? Você olha no setor de protocolo, nesse controle de movimentação e diz, ele recebeu esse arquivo faz 10 dias. E o teu chefe sabe, ele vai controlar também a sua produtividade, a sua eficiência. Ele sabe quanto tempo ficou na sua mesa. Até porque, normalmente, órgãos públicos têm prazos legais para cumprirem as coisas. Então, se você não dá despacho em 5 dias, vai dar problema. Como você controla? O setor de protocolo controla. E se sumir documento? O setor de protocolo sabe com quem é responsável. Afinal de contas, estava na sua mesa. Você que recebeu. E daí? Mas fulano pegou. Não interessa, era sua responsabilidade. Então, cuidado aqui.
O controle de movimentação, ele existe para quê? Para que o setor de protocolo saiba exatamente aonde está o documento nesse exato momento. Se ele for eletrônico, é muito bonito. Por exemplo, a Caixa Econômica tem eletronicamente. Quando você envia, ele apita, por exemplo. Você tem prazo de 5 dias para dar despacho. Quando deu 4, ele já fica em vermelho lá no seu gerente. Aí ele já vê que faz 4 dias que está na sua mesa e você não deu despacho. Aí ele vai te ligar e falar, por que tá, amanhã expira seu prazo. Você tem que dar despacho. Por que essa ideia? Porque tem prazo legal para tudo. Pode ser ainda, pode não ter o programa? Pode não ter, mas a maioria já está desenvolvendo, já está instalando. Então, o controle de movimentação é para saber exatamente, a ideia da fofoqueira, sabe exatamente tudo? Sabe, o setor de protocolo sabe exatamente aonde está cada documento e há quanto tempo ficou parado na mão daquela pessoa aquele documento. Assim, dentro do setor de protocolo, você precisa, então, guardar o quê? Primeiro, ele é fase corrente. É ele que vai cuidar. Na fase corrente, existe o setor de protocolo. Ele cuida de toda essa ideia de movimentação. Ele sabe aonde vai estar cada documento. Agora me diga, e se sumiu um documento? Mesmo, cuidado, a banca gosta de dizer que o servidor será responsabilizado. Contudo, será responsabilizado apenas se o documento tiver valor histórico, que é o valor secundário. Certo? Se você lá no controle de movimentação diz que está contigo aquele documento e ele sumiu. E daí o que você vai fazer? Basicamente você vai ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. E não é só por sumir, não. É por estragar, rasurar, derramar café em cima. Então você não pode estragar. Lembra do seu material agora. Ele não tem comida, ele não tem café, não tem nada, né? Na verdade, material de concurseiro tem. Principalmente os meus, meu Deus. Vai comendo, aproveita o tempo, come, estuda, vira aquela confusão. Não pode com documento público. Por que não pode? Porque você pode estragar o documento. Imagina esse documento vai ser guardado por 10, 20 anos. Então você pode responder sim. Administrativamente, civil e penalmente. E você pode ser demitido a bem do serviço público porque você estragou um documento? Pode. Por quê? Porque esse documento é funcional, o órgão precisa dele. Então, por favor, cuidado. Se o documento está na sua mão, não tome cafezinho em cima dele, né? Cuidado com o documento. Vai fazer anotação no documento. O suporte é papel, é no papel. Você faz com lápis. Você não faz com caneta. A caneta estraga o documento. Então, faça a lápis essa anotação. Outra coisa. O órgão é público, correto? Mas ele está sendo estatizado. Ele está tendo desestatização. Quer dizer que ele está virando privado. Está deixando de ser um órgão público. O que eu faço com esses arquivos? Eles vão passar a ter caráter privado agora? Não. Até então, ele era órgão público, não era? De agora ele está sendo privatizado, está tendo a desestatização, correto? Até então, os documentos produzidos possuem caráter público, são documentos públicos, então eles vão ser o quê? Entregues a um órgão público competente para cuidar. Vai continuar sendo arquivo público. Aí, a partir dali, que ele virou privado agora, aí aqueles documentos, os novos são privados. Os antigos continuam documentos públicos. Agora, cuidado, o que é considerado arquivo, patrimônio, arquivo público? Só o das instituições públicas? União, Estado, DF, município? Arquivo público são todos aqueles da administração direta e indireta de todos os poderes, tá? Então não vai dizer, que arquivo público é só do Poder Executivo. Não, é de todos os poderes. É considerado arquivo público. E da administração direta e indireta. Quem é a administração direta? União, Estados, DF, município. A administração indireta é a fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Agora, se for uma empresa particular, só que ela presta serviços para o Estado. Esses documentos que ela produz pela prestação de serviço em nome do Estado, ele é de caráter público. Então, ele faz parte do acervo público. Se for documento recebido ou produzido por um servidor
no exercício da sua função. Aquela multinha que o guarda dá, é aquele documento que você, servidor, vai buscar em outro lugar, só que você está no exercício da sua função. É um documento que você recebeu ou que você produziu no exercício da sua função, ele também é considerado de caráter público. Agora, e se for um acervo, né? Vários documentos de pessoa jurídica, ou seja, particular, de uma empresa, então, e o governo acha que ele tem um caráter histórico, conta a história. Por exemplo, uma empresa que está no Brasil, é particular, mas está antiga no Brasil. Então, tem documentos ali que contam a nossa história. Eles são só particulares, o governo pode requerê-lo? Pode dizer, eu quero seus documentos porque eles são de caráter público? Pode. Só que quem faz isso? O CONARG, que é o órgão maior da arquivologia, ele vai requerer, e ele requer a quem? Ao presidente da República, e ele faz um decreto. E por meio do decreto do presidente da República, você pode considerar, então, passar a considerar aqueles documentos de caráter público. Basicamente, o presidente fala assim, quero seus documentos porque eles contam a história do meu país. E pega eles e guarda. Passa a ter, então, caráter público. Então, guardem. Arquivo público. O que é considerado arquivo público? Documentos produzidos por instituições públicas e documentos de caráter público. Ou seja, de pessoas jurídicas que trabalham em nome do Estado e também de associações. Associações, órgãos, sindicatos. Esses documentos têm caráter público, também são públicos, são as ONGs, né? As organizações, associações, sindicatos, os documentos que eles produzem também são considerados de caráter público. Agora, já falando, já falei para vocês do CONARG, que é o órgão maior da arquivologia, ele cuida do quê? Só dos arquivos, da ideia dos arquivos só públicos? O CONARG é o órgão maior. Ele cuida de todos os arquivos públicos ou privados, de pessoa jurídica ou de pessoa física. Cuidado, uma diferença aqui que vocês precisam cuidar. CONARG é diferente do SIDAR. Por que é diferente? CONARG é o órgão superior, é um órgão colegiado, ou seja, composto de vários membros. São 17 ao todo, 17 membros que fazem parte do CONARG, 17 conselheiros. E já o SIDAR é o Sistema de Arquivos. Basicamente é a reunião dos arquivos. Reunião, porque cada arquivo, por exemplo, o órgão da Receita tem um arquivo, um sistema, um comitê, uma associação, um órgão que cuida dos arquivos. A polícia tem um órgão que cuida. O IBAMA tem outro. Aí tem o Arquivo Nacional, que é o arquivo responsável pelos arquivos permanentes do Poder Executivo. A reunião desses pequenos arquivos torna o SIDAR, que é o sistema. Ele executa, o CONARG determina. Então, todas as políticas de arquivologia encontradas aqui, é o CONARG que vai estabelecer, que vai trabalhar, que vai desenvolver. E já o SIDAR é basicamente o sistema da união desses arquivos. Então, ele manda, esse obedece. Então, aqui a gente vai ver depois as resoluções que ele emite,